Olá, meus caros amigos. Eu não sei por que Deus me deu esse texto para meditar. É um texto bem longo. Acho que são 39 versículos. É o capítulo 23 de Mateus, do Evangelho de Mateus, que ele fala sobre Jesus censura duas classes de religiosos de sua época, os escribas e os fariseus, exímios conhecedores da Torá, da lei judaica, mosaica. Ele fala o seguinte, capítulo 23 de Mateus: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés, Moshe, estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vós disseram que observais, e observai-as e fazei-as. Todavia não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não o fazem. Pois atam fardos pesados demais e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, com o seu dedo nem querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e franjas, e alargam as suas franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de mestre, rabi. Vós, porém, não sejais chamados de rabi, mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais ninguém entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigor e juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso não é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, hipócritas, pois qual é maior oferta, o altar ou aquele que santifica a oferta? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falsos, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho,
desprezais o mais importante na lei, na Torá, o juízo, a misericórdia, a fé. E deveis, porém, fazer estas coisas e não o fazeis, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falsos, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que fora realmente parecem formosos e belos, mas no seu interior estão cheios de ossos, mortos e toda a imundícia. Lá no finalzinho fala o seguinte, verso 37 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos será deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch atah Beshem Adonai. Irmãos, esse texto ele é muito forte. Vou fazer um breve comentário. Jesus não está aqui censurando a religiosidade em si, o ser religioso. Jesus não está contra aqui a instituição religião. Fariseus e escribas, que eram os religiosos, os essênios, os herodianos, não, os zelotes ou zelotas, mas Jesus está aqui censurando a falsa religiosidade, travestida de uma espiritualidade aparente, hipócrita, hipocrisia, como um meio de vida de exploração das pessoas. Jesus está aqui ensinando o amor ao próximo e a Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. Amarás, pois, ao teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu intelecto, entendimento, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Insensatos e cegos, hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus, insensatos, né? Roti para Moisete, faroizes, caconia nemnois, roitine, exotenem, fai nomenta. Ou seja, o que está dizendo o texto grego? Vocês são sepulcros caiados, vocês são belos e formosos por fora, mas no seu interior, no seu coração, está cheio de rancor, de raiva, falsa espiritualidade, falsa religiosidade. O que Jesus está querendo dizer aqui é qual a religião que agrada realmente a Deus. Religião é religare, é interlegere, do latim, é fazer uma releitura dentro de si mesmo, dentro de si buscar a Deus e encontrar a Deus na sua essência, é religar o homem com Deus. Isso é religare, religiosidade. Jesus está falando aqui, censurando os escribas e os fariseus de sua época, os religiosos, não a religião institucionalizada, a igreja, a sinagoga, o templo, lugar de adoração a Deus, mas aquilo que está no coração, que se aninha. Será que verdadeiramente o reino de Deus, o evangelho, a palavra, a remá, a palavra de Deus,
ela se introjetou e entrou no coração. Por isso que ele censura essa capa aparente, que aparenta uma religiosidade, uma intimidade com Deus, que na verdade não existe. É só aparência. Parece, mas não é. Uma religiosidade, uma espiritualidade de fachada para os homens, aparentando para os homens uma falsa religiosidade, mas que na verdade, para Deus em secreto, no oculto, Ele sabe como é a vida da pessoa, do religioso, da religiosa, do cristão, da cristã. Ou seja, Ele quer muito mais do que cumprir protocolos ou dogmas de fé ou confissões de fé e doutrina. Ele quer que a palavra de Deus se introjete, se aninhe, se abrigue, que entre e aprofunde as raízes no nosso coração, na nossa alma, e traduza isso em frutos. Por isso que fala que a fé sem obras é morta, porque as obras são consequências e produto da fé e de intimidade, piedade, observância à Torá, à lei, à palavra de Deus, e obediência a Deus e seus princípios santos, graciosos, retos, retidão de coração. É isso que Jesus queria dos fariseus, mas lamentavelmente eles achavam que viviam uma religião de exterior, uma religião de ritos, de rituais, de protocolos humanos. Mas Deus queria muito mais, queria o amor ao próximo. Que distância entre o conhecimento? Para que tanto conhecimento teológico, bíblico, que eles tinham na lei, na palavra de Deus, na Torá, e eles não faziam o principal, que era amar ao próximo? Que diferença, que distância entre o amor de Deus, a observância, a fidelidade, o amor a Deus, o temor a Deus e o conhecimento de Deus. Eles achavam que o conhecimento, que o sacrifício, que a religião de rituais, de dogmas de fé, de obediências e sacrifícios, deixariam eles quites com Deus. Mas justamente ao contrário, Deus quer obediência, Deus quer sinceridade e não hipocrisia da nossa parte.